Doutor Augusto Neto, professor universitário há 28 anos, é uma sumidade, com mais de 500 júris, autor, escritor dos livros Advogado de Cristo e também uma literatura sobre o caso Nardoni, que tem E Se Não Foram Eles. Doutor Augusto Neto, seja muito bem-vindo, para que a gente possa, nesse momento, ouvi-lo. Boa tarde, bom dia a todos. Queria dizer aqui da minha satisfação, da minha honra, como advogado, como professor, como cidadão, de receber esse convite do meu amigo Talvano, doutor Sandro Silva, de falar aqui sobre o Tribunal do Júri Popular. Tribunal do Júri, que não nasceu com a Constituição Federal, como alguns sustentam, mas nasceu com a divindade. Como mencionou aqui um excelente palestrante, o primeiro crime da humanidade, um fratricídio, Caim, por motivos egoísticos, ceifou a vida do seu irmão Abel. Deus, onisciente, onipresente, já sabia de tudo, mas ele não antecipou o julgamento do réu. Ele perguntou onde estava seu filho. Ele deu o direito ao réu de exibir a sua tese defensiva, e ali nasceu o Tribunal do Júri. A plenitude de defesa nasceu com a divindade. Meus amigos, eu estou emocionado, porque eu estava comentando aqui com minha esposa a aula de direito que eu assisti agora com o doutor Hernando Shoa. Deus me deu o presente de conhecê-lo nesse momento. E eu gostaria de falar sobre o Tribunal do Júri de maneira mais prática. Alguns personagens do Tribunal do Júri que podem, com a minha humilde palestra, contribuir para o advogado criminalista, principalmente o advogado iniciante. O júri, há muito dissenso sobre a origem do Tribunal do Júri. Uns dizem que o Tribunal do Júri nasceu com a mitologia grega, Guerra de Troia, onde o rei Anaxímenes, ele fez um pacto com os deuses: se vencesse a guerra, sacrificaria a sua própria filha aos deuses. E depois de 10 anos foi lá e venceu a guerra, e ele sacrifica a sua própria filha aos deuses. A sua esposa Clitemnestra, acompanhada do seu amante Egisto, matou Anaxímenes. Houve aí um uxoricida, né? E Orestes, o filho do casal, vingou a morte do pai, matou a própria mãe, um matricídio, né? E aí Apolo, o deus da razão, querendo acabar com essa vingança de sangue, intercedeu aos deuses solicitando um julgamento para Orestes, e foi designado o Tribunal do Júri. 12 jurados, 6 votaram pela condenação e 6 votaram pela absolução. Coube a Atenas conceder o voto de Minerva, e o voto de Minerva foi favorável ao réu, ele foi absolvido. Por isso o princípio do Tribunal do Júri tem um princípio da hermenêutica. Em caso de dúvida no Tribunal do Júri e em qualquer situação, deve ser favorável ao réu. Então uns dizem que o Tribunal do Júri nasceu com essa mitologia. Guilherme Nutt disse que o júri nasceu na Palestina, onde tinha o Tribunal dos 23, e os juízes e os jurados eram os anciãos, os sacerdotes. Uns acham que o Tribunal do Júri é ligado à origem de Cristo, mas você for fazer concurso público e for submeter essa questão, não cai em nenhuma armadilha. O marco jurídico que fundamenta a origem do Tribunal do Júri é a Carta Magna do rei João Sem Terra, em 1215. Lá está lá no artigo 39, que ninguém será privado da sua vida, dos seus bens, da sua liberdade, sem ter um julgamento justo pelos seus pares. Essa é a origem
do tribunal do júri. E aqui, estudantes, advogados, criminalistas, veja a importância que a lei dá ao tribunal do júri. Você pega o CPP do 406 ao 497, você pega o artigo 121 a 128 do Código Penal, você pega o artigo 5º, inciso 38, mais de 100 artigos dedicados ao tribunal do júri. Então a lei, ela dá muita moral ao tribunal do júri. Senhores criminalistas respeitados aqui no estado do Ceará, um personagem que a gente deve dar muita ênfase ao tribunal do júri é o jurado. Muitas vezes ele é o seu alvo para você conquistar e vencer o tribunal do júri. Durante esses meus 29 anos de advogado criminalista do interior, eu não aceito jurado professor de matemática, eu não aceito jurado contador, eu não aceito jurado bancário. Doutor, o senhor tem dados para isso? Eu tenho intuição. São muito exatos, tem muita dificuldade de se emocionar. Agora, líderes comunitários, evangélicos, meu amigo, quando eu pego um crente na lista dos jurados, é aceitar. A facilidade de emocionar, de acatar a tese defensiva é bem maior. E não esquecer de dizer para os jurados, que muitas vezes balançam a cabeça quando são sorteados, das suas prerrogativas que eles conseguiram a partir daquele momento que ele senta faz parte do conselho de sentença. Um jurado que é jurado naquele momento, ele tem o direito de, se participar de uma concorrência pública, de uma licitação, ele tem uma prova de título a mais do que o seu concorrente. O jurado, ele tem, quando ele entra no conselho de sentença, ele tem que ser chamado pela sociedade de cidadão de ilibada personalidade, e o jurado precisa saber disso. Não foi revogado ainda. Dizer para os jurados que ele é um mortal, que ele é um humano como qualquer um, e se ele cometeu um crime, que é uma conduta humana, ele não vai para os porões junto com os marginais, ele tem direito à prisão especial. Eu me lembro que no início da minha carreira eu defendi um cidadão numa cidade do Rio Grande do Norte, acusado de um crime gravíssimo, e eu fui visitá-lo. Mais de 28 detentos na cela dele, e ele disse: doutor, o senhor me dá uma perspectiva a curto prazo da minha liberdade? Eu fui muito sincero com ele das dificuldades, e ele disse: olha, o senhor está me falando isso, mas eu já fui até jurado. E quando ele disse isso, eu fui à cidade onde ele foi jurado, peguei certidão que ele foi jurado, requeri a sua prisão especial. Tive sorte. O diretor do presídio tirou ele de uma cela, colocou numa pocilga, muito pior, e botou cartolina, cela especial. Consegui bater a foto, mostrei a um juiz garantista, constitucionalista. Aí ele disse: quer dizer que vocês não têm condições de assegurar uma prisão especial para um rapaz? Então eu vou converter aqui a prisão especial em prisão domiciliar. E eu tirei ele da pocilga, do inferno, e coloquei com a sua família, porque ele foi jurado. Então é importante nós, advogados criminalistas, vestir a camisa dos jurados. Se possível, sempre diante de começar a sua oratória, não abra mão, mas não abra mão mesmo, de falar isso para o jurado. Pô, esse advogado me falou isso, eu não sabia. E se o promotor intervir: não, doutor, ele não tem mais direito a um privilégio a mais nas licitações públicas, não, foi revogado, combata o promotor. Aí o jurado: pô, o advogado está brigando por mim. Olha que interessante você começar o júri com o pé direito. E tenha cuidado também para não começar com o pé esquerdo, porque muitas vezes, senhores jurados,
senhores jurados, estou tão apaixonado pelos jurados. Muitas vezes o juiz que está lá numa posição equidistante, muitas vezes ele desvia um pouquinho a sua função e fica ao lado do Ministério Público. Uma juíza jovem, muito inteligente, interrogando o meu constituinte, e ele negava o fato, começou a negar, a tese era negativa de autoria. Aí ela dizia: mas você não confessou na polícia e agora está negando? Você mente demais. Excelência, pela ordem aí, a senhora não está doutor, por favor. Excelência, se a senhora continuar a ouvir o meu constituinte nesse tom, eu vou me retirar aqui do recinto. Pessoal, nunca faça isso, foi um dos pecados mortais que eu fiz na minha vida. Advogado retirar-se do plenário do júri. Mas eu disse no calor da emoção, né? Se a senhora continuar com esse tom, eu vou me retirar do plenário. Doutor, a porta está aberta. Rapaz, pois ela piorou. Acredita que ela continuou? Aí o réu continuou negando. Ela disse: mas você mente descaradamente. Aí ela disse: doutor, eu disse: doutor, assim é demais, eu vou me retirar. Saia, doutor. Aí eu fui saindo. Eu disse: meu Deus do céu, acabei com minha vida. Aí eu fui saindo. Eu disse: o que eu faço? Eu disse: olha, excelência, eu vou me retirar, mas eu lamento muito. Uma juíza garantista, inteligente. A gente chega a ela disse: doutor Augusto, por favor, fique. Eu digo: já que a senhora está pedindo, eu fico. Aí eu, mas eu passei por maus bocados, né? O Ministério Público, representante da sociedade, né? Muitas vezes ele faz 5, 6 júris num intervalo de 1 a 2 semanas. Ele convive ali com os jurados. Então ele leva vantagem em cima do advogado, né? Eu cheguei no júri, o promotor pegando chocolate distribuindo para os jurados. Fui reclamar do juiz, o juiz: doutor, pegue também para distribuir. Disse: não, eu não vou apelar. Eu não vou apelar nisso. Mas o Ministério Público, ele tem mais contato com os jurados. Acredite se quiser, gente. Já houve júri no interior do Rio Grande do Norte de promotor se reunir com os jurados antes do júri. Já pensou um negócio desse? Doutores, antes de iniciarmos o nosso trabalho no Tribunal do Júri, é muito importante o advogado, depois que escolher a sua tese, né, ele conhecer os autos, né? Eu vi um colega famoso, o doutor Talvano estava nesse júri, disse que quando se preparava para pegar um júri polêmico, estudava só uma noite. Como é que você estuda 3.000 páginas, 1.800 páginas numa noite, né? Geralmente eu estudo sem compromisso, depois eu estudo anotando, depois eu estudo pegando os 10 principais tópicos do Ministério Público, coloco num caderninho, e os 10 principais tópicos da defesa. E aí eu vou seguro, né? Eu já fiz o esquema ali. Por exemplo, olha, as folhas tal, eu digo, as folhas tal, há um boletim de ocorrência que absolve o acusado, onde uma testemunha mostra que ele não estava na cena do crime, as folhas tal. Aí o jurado diz: rapaz, esse advogado é muito bom, ele conhece um processo enorme, ele diz o número das folhas. Não, é porque fez o esquema. E geralmente você separar 10 mais argumentos do Ministério Público, os mais pesados, e os 10 da defesa, você consegue fazer uma boa tese. Uma tese muito perigosa para a defesa é a tese da negativa de autoria, a par ou ímpar, onde você tem que pulverizar a dúvida para o jurado, né? Você pode se socorrer da frase de Bob Marley, um regueiro, quando ele diz: a verdade dói, a mentira mata, mas a dúvida tortura para sempre. Você começar com essa frase e falar alto para os jurados e demonstrar que ele não pode sair daquele recinto, condenar um cidadão a uma pena de 12 a 30 anos sem uma prova concreta. Nesse livro aqui, que eu estudei 6 anos, e se não foram eles, caso Nardones, são 4 livros escritos no Brasil, só tem um
que eu não sou a favor dos réus, mas eu levanto 10 questionamentos em que justifica uma revisão criminal desse caso. Eu recebi uma ligação de Antônio Nardoni, o pai de Alexandre Nardoni, ele agradecendo pelo doutor. Eu disse: olha, eu não sou advogado dos réus, eu levanto 10 questionamentos que justificam a revisão criminal desse caso, porque é um caso aqui que o casal vai morrer e não assumem, né? Não assumem a autoria desse fato, vão cumprir a pena e não assumem. Aqui eu levanto. Então, para o advogado que defende a tese negativa de autoria, esse livro eu recomendo. Sou até suspeito para falar. E eu aponto 10 motivos que justificam a revisão criminal desse caso. Vou mencionar um motivo. Quando a menina foi jogada do 6º andar do edifício London e o porteiro ligou para o setor da emergência, dizendo que uma criança tinha sido jogada do edifício London, quem chegou primeiro à cena do crime não foram os policiais que receberam essa ligação. Foi um policial brancoso chamado Tenente Neves. Pode olhar em qualquer reportagem, tem Alexandre Nardoni olhando mirando assim, um tenente brancoso ouvindo ele. Ele foi quem chegou à cena do crime em primeiro lugar, porque todos os policiais, ele estava a 500 metros do edifício London. E ele foi quem vistoriou os apartamentos, mentiu, dizendo que todos os apartamentos do condomínio foram vistoriados. Faltaram 16 apartamentos para ser vistoriados. 16 dias depois da morte da menina, o mandado de busca e apreensão chegou à casa desse tenente Neves. Ele corre para o banheiro. O delegado disse: tenente, não corra, porque não é prisão, é mandado de busca e apreensão. Acusado até a tampa em rede de pedofilia, com fotos do computador dele, de várias meninas, de foto de Isabela Nardoni no computador, e esse rapaz deu um tiro, suicidou na mesma hora no banheiro. Com todo respeito, foi um dos casos mais divulgados na mídia. Vocês viram falar do Tenente Neves? No meu livro eu denuncio isso. Então a negativa de autoria é uma tese em que o advogado vai para o pau ímpar, e nós temos que tentar incutir na mente do jurado que ele não tem prova suficiente para uma condenação. Uma história que todo mundo já conhece, de um agricultor que ficou viúvo. Ele ficou viúvo, só tinha ele e seu filhinho de 2 anos, e uma raposa, um animal de estimação. Então ele ia trabalhar e deixava o seu filhinho de 2 anos em sua casa aos cuidados da raposa. E quando ele chegava, estava lá a casa cuidada, tranquila, a raposa recebendo ele com o rabinho abanando, e o filhinho dele. E os vizinhos começaram a dizer: ela vai comer seu filho. Não, mas não deu nenhum sinal disso. É um animal, é um instinto, ela vai comer a criança. Mas ele não deu ouvido e continuou dando crédito à raposa. Mas um dia ele chegou cansado, e a raposa não estava mais alegre. Recebeu ele com muita tristeza, com muito sangue na boca, a fralda da criança na boca da raposa, muito sangue na casa. Então vem na mente dele o quê? Ela vai comer seu filho. E ele não pensou 2 vezes, esfacelou a raposa ao meio. E quando ele adentra na casa, muito sangue. Quando chega no quarto, está lá o seu filhinho vivo, dormindo, e uma cobra de quase 2, 3 metros, morta pela sua amiga raposa, que lutou até os últimos momentos para proteger o seu lar e a sua criança. Por que foi que houve isso, essa tragédia? Porque foi uma decisão tomada precipitadamente, sem pensar. E gente, pode acreditar, você com a boa oratória, com Bob Marley no ouvido dele, a verdade dói, a mentira mata, a dúvida tortura para sempre, a raposa no meio, e muito argumento, o jurado absolve. Você tem. Sobe. O Talvani pediu para eu falar meia hora. É sério, porque devido ao horário. Daqui a pouco nós temos o doutor Armando, grande tribuno, que eu tive a honra de assistir a sua palestra, e Luiz Correia, né, doutor? Nós estávamos lá defendendo a advocacia criminal. Ele vai falar um drama
que ele viveu como advogado. Vale a pena ouvir. Senhores, essa tese negativa de autoria é uma tese que você vai para o pau ímpar. Uma tese pouca usada em plenário do júri. Cidadão, casal, pai, mãe e filho, morre a matriarca da família. Isso foi em Goiás, estado de Goiás. Morre a matriarca da família. Ficou o pai e a filha. Filha adolescente. O pai, um monstro, começou a estuprar a filha. Estuprar e espírito de dominação. E aquilo virou acomodação. A filha, dos 13 aos 20 anos, seria estuprada pelo próprio pai. Nessa vida de sofrimento, ela engravida do próprio pai. E o tempo corre. A sua filhinha cresce. E quando está na fase de adolescente, ele percebe uma cena. A filhinha assistindo televisão e o pai pegando nas pernas dela, tentando pegar nas suas partes íntimas. Foi que ela disse: esse monstro acabou com a minha vida. Vai acabar com a vida da minha filha. E um dia ele estava dormindo. Ela não teve dúvida. Partiu a sua cabeça ao meio com um pedaço de pau. Matou. Que tese é essa? Negativa de autoria? Legítima defesa, a vítima dormindo? Estado de necessidade? Que tese é essa? Inexigibilidade de conduta diversa. Você mostrar para o jurado que numa situação dessa, você faria o mesmo? Vocês fariam o mesmo? Ou se vocês não fariam, vocês entendem o drama dessa mulher? Se faria ou entende, a tese de inexigibilidade de conduta diversa deve ser acatada. Pouquíssimo usada por nós advogados criminalistas em plenário do júri. Uma tese muito linda para se defender. Doutores, o tempo é curto, vou trazer outra história para você. Eu estou escrevendo um livro agora. Eu escrevi O Advogado de Capitu, personagem de Machado de Assis, escrevi esse, daqui a pouco eu falo desse outro. Eu estou escrevendo um livro que eu não tenho coragem de dizer, eu não tenho coragem de dizer, porque eu tenho medo de ser hostilizado aqui. Eu parei, fui aconselhado por alguns amigos, parei, não tenho coragem nem de dizer o título do livro. Eu protejo. Mas eu estou escrevendo 10 controvérsias sobre a Lei Maria da Penha. E tem controvérsias arrepiadoras. A situação na Lei Maria da Penha é que o criminalista fica praticamente algemado. E é uma lei que veio proteger a mulher vítima de uma violência doméstica na calada da noite, de monstros. Mas se for interpretada por um delegado, por um promotor e um juiz positivista, o réu está completamente lascado. Lascadíssimo. Vou parar por enquanto, viu, doutor Armando? Porque o advogado de Cristo, esse aqui, pessoal, me desculpa a expressão, é bom para o criminalista. Aqui nós temos a defesa de Cristo. Se ele fosse julgado hoje, qual seria o destino de Cristo? Mas eu coloco todos os fatos do passado, a sentença que o condenou, eu rebato os 4 motivos pelos quais ele foi condenado. Eu achei um absurdo uma pessoa como Jesus Cristo não ter uma testemunha de defesa. Eu arrolo os apóstolos para ser testemunha de defesa de Cristo. Você vai ver como cada um morreu. Só teve um que teve uma morte natural, que foi João, que morreu aos 94 anos. O resto tudo foi no cacete mesmo. Tem várias teorias, dentre elas a teoria de Talpiot, que provoca um abalo no cristianismo. O nome de todos os personagens que fizeram parte do julgamento de Cristo. Você vai ver uma história linda de Cláudia Procla, a mulher que tentou evitar a tragédia. Maria Madalena, que eu denuncio a igreja por taxar que essa mulher era prostituta. Em 1969 a igreja se redimiu e realmente demonstrou que ela não era prostituta. E depois de eu passar 169
páginas dedicadas à Bíblia, só nisso aí eu entro no direito, e você, quando termina de ler o livro, você vai decidir se Cristo seria absolvido ou não, se ele fosse julgado hoje. O destino de Cristo nesse julgamento, quem vai traçar é você, leitor. Mas, meus amigos, eu queria encerrar a minha palestra com vocês, dizendo a você, advogado e criminalista, principalmente a você que está iniciando, que seja perseverante, não desista diante das adversidades. Senhores, eu peguei um caso, um cidadão ligou para mim, um empresário ligou para mim, e ele dizia o seguinte: doutor Augusto, o senhor está em Aracati. Eu moro em Aracati, Ceará, gente. Não existe cidade mais bela do que Aracati, Ceará. Me encontro com vocês em Canoa Quebrada. Ele ligou para mim, estava no interior do Rio Grande do Norte: doutor Augusto, eu fui na sua cidade, Marcelino Vieira, eu fui a uma festa ontem, e estou aqui, tenente Ananias, estão me acusando de um crime gravíssimo, que eu matei e estuprei uma jovem, ainda esfacelei a cabeça dela. Doutor, eu não fiz isso. Eu achei que até ele tinha dúvida, e eu não sei porquê, gente, eu dei minha palavra a ele. Eu vou abraçar, me espera aí que eu vou abraçar. Quando eu cheguei na minha cidade, eu não consegui entrar na delegacia com a multidão, a vítima muito querida, e aí eu tive que adiar o depoimento dele. E, gente, fui visitar minha mãe, meus irmãos. A minha mãe chegou, me levou para o quarto. Ela gosta muito, valoriza muito a minha profissão. Daqui a pouco vocês vão fazer um favor para minha mãe, viu? E ela disse: meu filho, por favor, desista desse caso. Está todo mundo comentando, você vai acabar com seu nome aqui na sua cidade. Eu disse: mamãe, eu dei minha palavra ao meu constituinte, eu não vou poder fazer isso. Cheguei para eles: você é inocente? Disse: doutor, eu acho que eu sou. E ele foi para uma festa, gente, bebeu muito, mas bebeu muito. Eu até desconfio que houve uma mistura de uísque com coisa pesada. E o que tinha contra ele? Ele bebeu, terminou a festa, não tinha condições físicas de levar o seu carro de Marcelino Vieira até a cidade de Teretania, estacionou o carro nos arredores da cidade. Por ironia do destino, ele estacionou a Hilux dele lá. Gente, acredite se quiser, o carro aqui, a cabeça da vítima morta, a questão de meio metro do pneu da Hilux. Ele acorda de 6 horas da manhã com o sol raiando, agoniado, deu um cavalo de pau e foi embora para casa. Uma testemunha passando, anotou a placa, né? E aí levou para a delegacia, viu a vítima, né? Então esses são os indícios contra ele, né? Que aliás não são nem indícios, são cogitações, né? Exercício de imaginação, esforço mental. Olha, eu vou pedir para você, vai depor, fiz até coisa assim, você vai depor. Quando você depor, você vai ao banheiro, você vai se masturbar, traga o esperma aqui nesse frasquinho aqui, nós vamos dar aqui para o delegado. O seu carro tem rastreador? Tem. Vamos deixar para o delegado rastrear. A sua roupa, vamos demonstrar que a defesa está de boa fé. Doutor, eu aceito. Então eu comecei a ganhar força, e o povo querendo lixar. Eu tenho esse livro, O Advogado de Cristo. Meu nome lá era o advogado do diabo, acabaram comigo mesmo. Então, gente, o que acontece? No desenrolar, veio uma ideia simples para mim. Eu disse: doutor, disse ao delegado, eu vou requerer uma diligência, doutor, eu quero a verdade. Eu queria que Vossa Excelência apreendesse as câmaras dos estabelecimentos, do local onde houve a festa, até próximo à tragédia. E o delegado disse: doutor, eu aceito, eu acho que sua diligência é prudente, eu vou fazer. E aí, conseguiu apreender três câmaras. Gente, acredite se quiser, 2 horas da manhã, uma câmera de um posto de gasolina, doutor Armando, flagrou a vítima passando de moto, na garupa da moto de um ex-namorado dela. Quando o delegado viu essa situação, o delegado vibrou, me chamou: doutor, tenho uma notícia excelente para você. E aí melhorou a situação, né? Ele mandou chamar o rapaz para depor. O rapaz entrou em contradição, estava claro que era a vítima que ele levou lá, e o delegado já mudou o foco da investigação para o rapaz, né? Aí marcou um novo depoimento,
para esse rapaz. E o rapaz sumiu. Foram encontrar o rapaz enforcado nos cajueiros, na beira do rio da minha cidade. Então toda a investigação do meu constituinte passou para ele. Mas antes de encerrar, eu queria dizer o seguinte, que dois caçadores estavam numa floresta, e de repente aparece um urso, gente. Um dos caçadores só pensou nele, não pensou no amigo, subiu para uma árvore e deixou o amigo sozinho. Quando ele olhou, viu um urso em cima dele, e ele não tinha o que fazer, se deitou, fingiu que estava morto. E o urso, gente, chegou pertinho dele, cheirou ele todinho, cheirou o ouvido dele, acredite se quiser, não comeu o camarada, e foi embora. Antes de eu terminar a história, minha mãe vai assistir esse vídeo. Quando eu terminar aqui, bata palma para eu mostrar para ela. Aí ele desce da árvore, aí começa a conversar com um amigo. Aí o amigo diz: rapaz, eu fiquei impressionado, o urso não lhe comeu. O que foi que ele disse no seu ouvido? Sabe o que ele disse no meu ouvido? Não: amigo que abandona outro diante de um perigo é um covarde. Advogado criminalista que abandona o seu constituído diante de uma situação difícil é um covarde. Obrigado.